Olá, gente boa. Bom ver vocês por aqui. Bom estar com vocês. Muito obrigado pela atenção. Você sabe, né? Você sabe, existem remédios e existem venenos. Existem remédios que funcionam como venenos e existem venenos que são usados como remédios. E pensando nisso, eu me dei conta que se vale assim na medicina, vale também em relação a certas moléstias da sociedade, que se pretende curar com remédios que são venenos. E me vem imediatamente à mente programas de renda mínima, por exemplo. Aparentemente uma coisa generosa, maravilhosa e útil e importante, né? Resolver o problema da miséria imediata. Só que o número de miseráveis não para de aumentar, se estabiliza. Na miséria, milhões, dezenas de milhões de brasileiros se estabilizaram na miséria graças ao programa de renda mínima, porque senão eles teriam que buscar a sobrevivência, a sua subsistência, com maior afinco. Então, são incontáveis os casos e exemplos de gente que prefere não trabalhar, viver da renda mínima, do que ter que enfrentar as dificuldades do trabalho duro do dia a dia. Mas não é só isso. É todo o mal que vem junto com isso, a dependência do Estado, a perda da liberdade, porque vira servo do Estado, servo de quem garante a sua presença no ambiente privado, privilegiado, imaginem só, privilegiado o ambiente de quem recebe uma renda mínima. E os Estados já se habilitaram, alguns, a fazer a mesma coisa que a União faz. Por quê? Porque dá voto. Esse é o populismo, é outro fruto disso. Enfim, eu sei que há um problema com a educação brasileira sério, que já é a evasão escolar. Mas será que é esse o problema mais sério da educação brasileira? Será que os 12 bilhões de reais que serão canalizados para esse programa pé de meia, que eu digo que é um furado pé de meia, um pé de meia furado, será que os 12 bilhões não teriam aplicação melhor para a própria educação dos jovens do que isso? Do que pagar o estudante para ir à aula, remunerá-los por isso? Não, isso para mim não faz o menor sentido. Isso é veneno. Isso é veneno em estado puro, para funcionar como veneno. Porque pega esse dinheiro e usa esse dinheiro para fazer uma reforma do ensino, para fazer na educação brasileira tudo aquilo que precisa ser feito, inclusive a qualificação dos professores. Porque isto é um programa revolucionário. E é aí que tem que haver uma revolução, que não seja a revolução da burrice. Fazer a revolução da inteligência. Vamos qualificar os professores. Vamos cobrar qualidade dentro da sala de aula. Vamos conscientizar as crianças da importância daqueles dias, desse período da vida. Eles têm uma vida para viver aí na frente, eles não vão ser estudantes para o resto da vida. E logo ali começa para eles uma jornada em que o prejuízo a cada mês mal remunerado, somado ao longo de décadas, calcula o tamanho do estrago que o sujeito está fazendo, que o jovem está fazendo consigo mesmo, ao tratar de modo displicente, indisciplinado e desinteressado aquilo que acontece na sala de aula. E vale o mesmo para os pais desse menino, para os pais desse jovem, para os pais desse adolescente. A coisa de uns dias, uma avó chegou para mim e disse: meu neto me perguntou, aliás, me disse, e como ele não está recebendo nada, ele não precisa mais ir à aula.
Porque tem colegas dele que já estão recebendo, já receberam. Então ele não precisa mais ir. Ele só vai quando receber dinheiro. Mas é óbvio. Raciocínio é lógico. A cabeça dele. Se o outro está ganhando e ele não está ganhando, o outro vai. Por que ele vai ir de graça? Agora veja só. Por que ele vai ir de graça para a aula? Para aquela chatice da aula. Cria um programa para conscientizar as crianças, esses jovens, que eles têm uma vida por viver, que esse país onde ele vive só vai sair da miséria quando ele sair da miséria. Quando o nosso índice de desenvolvimento humano só vai crescer quando as pessoas puderem cuidar bem de si mesmas. Quando os adultos puderem cuidar bem de si mesmos. Aí a coisa vai para frente. Aí eles estão gerando riqueza, estão ganhando salários melhores, estão podendo sustentar-se, sustentar as famílias, as suas famílias. O artigo 205 da Constituição brasileira diz que a educação é direito de todos e um dever do Estado e das famílias. Outro dia li um excelente artigo do Stefan Candice em que ele diz que isso cria a cabeça da criança, a ideia do jovem, a ideia de que os outros têm a obrigação de educar os outros, o Estado, a sociedade, os professores, os pais, eles têm o dever de educar. Ele disse, não, o dever de educar é o dever de cada jovem, de cada criança. Ele, é um dever dele, é um dever que ele tem consigo mesmo. Será que as crianças e os jovens são conscientizados disso? Será que ouvem isso suficientemente em sala de aula? Com a ênfase necessária? Enfaticamente, mostrando na prática o que isso pode representar de estrago e de prejuízo para cada um ao longo de décadas de baixa remuneração, de vida miserável, de enfermidades características da pobreza, de dependência, de perda da liberdade. Porque a influência, e aí eu olho para dentro da sala de aula, daquilo que está acontecendo na sala de aula brasileira de hoje, eu não posso deixar de pensar em Paulo Freire. Mas acho que nem Paulo Freire seria capaz de pensar uma tolice como esse programa Pé de Meia. Nem Paulo Freire, com a sua teoria pedagógica marxista, da pedagogia do oprimido, fazendo aquilo que Zé Dirceu sabia muito bem. Não podemos perder a sala de aula, porque é ali que estão os corações e as mentes. Exatamente, ali que estão. Então o marxista vai lá e faz a cabeça. E aí cria uma geração que quando se converte em militante, quando os professores conseguem atingir o seu objetivo, militantes da hipocrisia, militantes da mistificação, militantes da enganação, da enrolação, de que foram vítimas. Jogaram ali o seu futuro, perderam o seu futuro e saem militantes da desgraça. Porque essas ideias não podem citar um único exemplo de sucesso. Não tem uma liderança, um líder político, um estadista, que possam mencionar sem passar vergonha. Não criaram uma democracia e não criaram uma economia que se sustente. E vem vender esse peixe estragado à nossa juventude. Haja coragem. Haja coragem. A Constituição manda educação, direito de todos, dever do Estado e das famílias. Acordem, pais. Não sejam estúpidos, não sejam burros, como parecem ser muitos daqueles que orientam seus filhos. Porque também é verdade no Brasil que a burrice parece cada vez mais ser um direito de todos e um dever do Estado. É o que se percebe.
Meu nome é Percival Pugina, quero meu país de volta. Não solto a ponta da corda e peço a Deus que proteja a nação brasileira de todo o mal, inclusive do mal da burrice. Amém.